Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E assim, a gente termina a nossa apostila 3 de ciências, certo? Então, estávamos falando no vídeo anterior sobre a alimentação e o quanto as vitaminas, as proteínas são importantes para o nosso corpo, o quanto nós termos uma alimentação saudável faz bem para o nosso corpo, faz bem para nós, certo? Precisamos de tudo um pouquinho. Proteínas, vitaminas, calorias, carboidratos. E o que é que vai dar tudo isso para a gente? A alimentação, certo? Então, o quanto é importante essa alimentação saudável, né? Quantos líquidos são importantes para a gente tomar? A água, principalmente, que a gente sabe que o nosso corpo tem metade de água para que os nossos órgãos possam funcionar. Então, nós precisamos beber água. Nós precisamos nos alimentar para dar energia, para dar uma saúde perfeita, mas tudo isso tem que ser equilibrado. Não posso nem comer demais e nem não comer. Eu preciso comer equilibrado. Um legume, uma fruta, um vegetal, carne, arroz, feijão, tudo isso é uma alimentação saudável, né? Evitar frituras por causa do óleo. O óleo faz mal para o nosso corpo. Comer demais. Nós precisamos de uma batata frita, por exemplo. Não posso comer todo dia uma batata frita, certo? Pois aquela gordura que eu vou comer todo dia vai acabar fazendo mal para o meu organismo. Então, comer um dia batata frita, tá ótimo. Já estou tendo aquela proteína, aquela vitamina suficiente para o meu corpo, certo? Então, vamos lá. Continuando com esse assunto, nós vamos lá para a página 167 da apostila. Então, deixa a prof colocar aqui. Peguem lá, então, a apostila de ciências, página 167, distúrbios alimentares. Então, vamos lá. Um distúrbio ocorre quando há um desajuste em algo. Quando uma pessoa não se alimenta de acordo com as necessidades diárias de nutrientes e de calorias, que variam conforme idade, sexo, massa corporal, atividades que desenvolve, entre outras especificações, pode desenvolver distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares mais comuns são a subnutrição, o sobrepeso, a obesidade, a bulimia e a anorexia nervosa. Então, nós vamos falar sobre esses distúrbios, certo? Muitas pessoas têm esses distúrbios, porque falta de uma alimentação saudável, ou come demais coisas que não são saudáveis. Pode acontecer. Então, vamos lá. A subnutrição. A subnutrição tem como principais causas 2 fatores. A falta de alimentos devido à má distribuição de alimento e renda, entre outros fatores sociais, e alimentação deficiente. Então, assim, claro, né, a subnutrição, ela tem lá a falta de alimentos devido à má distribuição de alimentos. Quer dizer, a pessoa não tem dinheiro para comprar saladas, para comprar legumes, então ela vai lá e come só, vamos supor, miojo, certo? Porque ela não tem dinheiro para comprar outra coisa. Isso vai acabar a causar o quê? Uma subnutrição, certo? A pessoa vai ficando fraca, vai ficando sem os alimentos que mantêm o nosso corpo forte e firme e saudável, certo? Então, se a pessoa come só miojo, ela não vai ter vitamina nenhuma. E alimentação deficiente, que assim, não come, né? Ah, eu não vou comer isso, porque senão eu vou engordar. Ah, eu não posso comer isso porque não me faz bem. É alimentação deficiente. Não tem tudo num prato que o nosso corpo necessita. A má distribuição de alimentos. Milhões de pessoas no mundo sofrem com a falta de alimentos, o que as deixa mais suscetíveis, mais assim, frágeis a desenvolverem diversas doenças, ou até mesmo morrerem
precocemente, morrerem antes do tempo. Sobre a subnutrição no mundo, leia o trecho de uma reportagem publicada em julho de 2019. Olha lá, então, a reportagem. O mundo produz hoje uma quantidade de alimentos suficientes para alimentar as mais de 7,7 bilhões de pessoas. Apesar disso, mais de 820 milhões, quer dizer, 10,8% da população do mundo, ainda passam fome. Número que cresce desde 2015. O número de pessoas subnutridas atualmente é quase o mesmo registrado 10 anos atrás. Então, assim, o mundo produz essa alimentação. As pessoas é que não comem. As pessoas preferem ir no McDonald's, num Subway, num Burger King, do que fazer uma alimentação em casa saudável. É isso que acontece, gente. Então, isso acaba o quê? Prejudicando a saúde dessas pessoas. Alimentação deficiente. A subnutrição também pode acontecer quando a pessoa se alimenta mal. Ou seja, ela tem acesso aos alimentos, mas faz escolhas que não são saudáveis, como o que eu acabei de falar. Por exemplo, uma pessoa que se alimenta apenas de fast food, como é o caso de McDonald's, o caso de Subway, de Burger King, certamente ingere muitos carboidratos e lipídios por dia. Carboidratos e lipídios são proteínas que engordam. No entanto, embora ela esteja alimentada, não está nutrida, pois faltam em sua alimentação nutrientes importantes para mantê-la saudável, como as proteínas, os minerais e as vitaminas, certo? Então, por isso que muitas pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, engordam, porque só comem em fast food. Então, só comem carboidratos e lipídios, só engordam. Aí sofrem de obesidade. Sobrepeso e obesidade. O sobrepeso e a obesidade têm aumentado rapidamente no mundo e se caracterizam como problemas de saúde pública. Algumas causas que levam ao sobrepeso e obesidade são fatores genéticos. Claro, às vezes o pai, a mãe, os avós são mais gordinhos. Aí, como filho, vai engordar também, por isso problemas genéticos, né? Problemas hormonais também, né? São os hormônios que tem no nosso corpo que não funcionam direito e a pessoa acaba engordando. Ou medicamentos. Medicamentos, existem sim medicamentos que engordam, né? Sono insuficiente, quando a pessoa não dorme direito, também pode engordar, como pode emagrecer, né? O sedentarismo. Sedentarismo é aquela pessoa que só fica parada. Por exemplo, eu vou ficar na minha casa só jogando videogame. Eu estou fazendo algum movimento? Só dos dedos, certo? Então, a pessoa fica sedentária, certo? Quando ela não faz nenhum outro tipo de movimento, de atividade física. E mais ingestão que consumo de calorias. E quando come muita caloria, como é o caso do fast food, dos lanches. A gordura acumulada no corpo pode se instalar em órgãos e estruturas, prejudicando o bom funcionamento do organismo. Algumas complicações de sobrepeso e da obesidade são desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Então, a gente já sabe, quer dizer, o sangue não consegue bombear ali, né? Então, dá dores nas articulações, que são aqui, né? Nas dobrinhas, ó, cotovelo, aqui, né? O punho, o tornozelo, os joelhos, esses são dores nas articulações. Câncer e diabetes também, quando elas não se alimentam direito. Para prevenir esses problemas, é fundamental manter uma dieta equilibrada e praticar atividades físicas sempre. Para manter a massa corporal adequada, é necessário tomar cuidado com o consumo de calorias. Se a ingestão de calorias for maior que o consumo, a pessoa vai engordar. Quer dizer, se eu vou comer muito mais e não vou fazer nenhum exercício físico, eu vou engordar, certo? Se a ingestão de calorias for menor, a pessoa vai emagrecer. Então, quer dizer, aí eu tô aqui dentro da minha casa, aí eu não tô com fome, eu não vou comer. Eu vou emagrecer, certo? Só que eu vou emagrecer sem saúde, porque eu não tô me alimentando. Então, meu corpo não está tendo as vitaminas, os nutrientes necessários. Por isso que eu vou emagrecer e vou ficar doente, certo?
Existem alguns cálculos que podem ajudar a saber se a pessoa apresenta massa corporal considerada saudável. Um exemplo é o índice de massa corporal, o IMC, que leva em consideração a altura e a quantidade da massa corporal da pessoa. Observe a fórmula, ó, IMC, né, o índice de massa corporal. A massa corporal, quanto é que eu peso? Ah, eu peso tanto. A altura, quanto que eu tenho de altura? Certo? Vezes altura. Então, eu vou fazer altura vezes altura e vou dividir pela massa corporal. Depois de obter o resultado dessa conta, é possível verificar no quadro a seguir o que esse resultado significa, certo? Então, olha só, eu tenho ali o IMC das pessoas, certo? E abaixo a classificação aqui, ó, certo? Então, falando em IMC, uma menina tem 1,63 metros de altura e 73 quilos de massa corporal. Nós vamos fazer o IMC dela. Nós vamos calcular o IMC dela, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer lá. Vamos lá. 73 divididos por 1,63. 1,63 vezes 1,63. Quanto é que eu tenho de IMC dela? Então, se eu calculo o IMC dela, eu tenho lá 73, certo? Que é o quanto ela pesa, divididos por 1,63 vezes 1,63, que é a altura dela, certo? Então, eu vou ter aqui, tá? O IMC dela, fazendo esse cálculo, eu vou ter 27,5, certo? Esse é o IMC dela. De acordo com o valor encontrado e a tabela de IMC, o que se pode dizer sobre a massa corporal dela? Então, a tabela está aqui, certo? Se ela está 27,5, ela está aqui, entre 25 e 29,9. Ela está levemente acima do peso. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar que a menina está classificada como levemente acima do peso, certo? Isso que ela está classificada assim. Sobre o que foi encontrado na atividade anterior? O que a menina precisa fazer para manter a saúde dela? Então, vamos lá. Ela pode consultar um médico, certo? Para verificar se essa massa corporal acima representa algum problema de saúde. Algum problema de saúde, certo? Caso sim, né? Caso sim, vírgula, ela deve ver com o médico se o problema for genético, né? Ela tem que ver se o problema dela é genético e de família, né? Qualidade de sono, ela tem que ver se ela dorme bem,
se ela não dorme, se ela dorme demais, né? Ou hormonal, tem que ver se os hormônios dela, né, os órgãos dela, os hormônios, que são glândulas que nós temos no nosso corpo, estão funcionando direito, né? Ou se ela tem que praticar esportes, né? E adotar uma dieta saudável. Então, ela tem que fazer isso, certo? Ela tem que ir no médico, tem que se consultar e tem que ver se, caso sim, ela tem que ver com o médico se o problema é genético, ou é a qualidade de sono, ou é o hormônio, ou se ela precisa praticar esportes e adotar uma dieta saudável. É isso que ela tem que fazer, certo? Então, gente, como a prof já fez aqui para vocês, autocorreção. Hoje é dia 9/10. Gente, não esqueçam de colocar isso aqui, hein? Tem que colocar autocorreção, certo? A bulimia. O que é a bulimia? A bulimia é um distúrbio caracterizado pela compulsão alimentar, seguida de vômitos induzidos, dietas rigorosas, longos períodos sem comer e atividade física intensa. Certo? Então, assim, muitas mulheres têm a bulimia, principalmente as modelos, porque elas não podem engordar, mas elas têm muita vontade de comer. Então, quando elas comem, quando elas têm vontade, elas comem. Aí elas se sentem culpadas de ter comido e vão lá e enfiam o dedo na garganta para vomitar. Então, elas induzem o vômito para não engordar. E isso causa muitos problemas na saúde. Certo? Então, após se alimentar compulsivamente, a pessoa com medo de engordar tem essas atitudes para eliminar o que comeu, de maneira exagerada. A bulimia pode ser fatal. Muitas pessoas morrem, sim, por fazer isso. Veja na imagem a seguir alguns sinais e sintomas de bulimia. Então, olha só. Inchaço nas glândulas salivares. Então, aqui incha na pessoa. Aí ela tem inflamação no esôfago. Ruptura, quer dizer, o esôfago corta, abre o esôfago. A pessoa tem o ritmo anormal nos batimentos cardíacos, acelera o coração. Tem refluxo gástrico, todo o líquido que nós temos aqui, ó, ele vai subindo, isso se chama refluxo. A pessoa tem úlcera no estômago, quer dizer, o estômago vai ficando doente. Aí tem uma desidratação e baixa concentração de potássio no sangue, o que já deixa a pessoa fraca. E a pessoa tem prisão de ventre muito forte. Então, isso são sinais e sintomas de bulimia. Então, a pessoa pode sim morrer, gente. Isso pode ser fatal. Anorexia nervosa. A anorexia nervosa, ela se caracteriza pela imagem distorcida que a pessoa tem do próprio corpo, o que a leva a emagrecer muito, mesmo quando já apresenta massa corporal abaixo do ideal, bem magra. Esse distúrbio ocorre mais em mulheres e geralmente tem início durante a adolescência. As pessoas anoréxicas evitam se alimentar, mesmo que pensem em alimentos na maior parte do tempo e até preparem refeições para outras pessoas. Além disso, as pessoas anorexas que se alimentam podem ter momentos de compulsão, seguidos da eliminação, como ocorre na bulimia. Então, as pessoas anorexas são aquelas que elas se olham no espelho e elas se veem gordas, e elas não são gordas, certo? Elas se veem gordas, mas elas não são. E aí, elas ficam sem comer. Não comem porque elas acham que elas estão gordas, e não estão. Isso é um problema, certo? E aí, muitas vezes, elas comem e depois induzem o vômito, que causa a bulimia também. Geralmente, as pessoas que têm anorexia não reconhecem que estão com problemas e que precisam de tratamento. Tratamentos psicológicos e que envolvam a volta à massa corporal ideal são indicados em caso de anorexia. Então, a pessoa precisa enxergar que ela está com problemas e que ela precisa engordar um pouco, senão o corpo dela não vai aguentar.
Anorexia é fatal e cerca de 20% dos casos diagnosticados afeta várias partes do corpo, como o cérebro, né, que é a mudança na química cerebral e perde a memória, a pessoa perde a memória, os músculos, que tem muitas dores musculares e causa paralisia, a pessoa não consegue mexer braço ou perna, os intestinos ficam inchados e tem muita prisão de ventre. A pele fica seca e muito amarela. Os rins começam a falhar, eles param de funcionar, os rins. Os ossos, eles têm muita perda de massa óssea, que é causa que a osteoporose é onde os ossos começam a esfarelar. E os cabelos, que ficam sem brilhos, secos e começam a quebrar. Então, tudo isso acontece nas pessoas com bulimia e anorexia. Então, olha só, os sinais e sintomas de anorexia. Cabelos quebradiços, secos e ralos, olhos sempre com lágrimas, estão sempre soltando lágrimas. As pessoas têm mau hálito, a pele é amarela, a tensão muscular muito grave, a pressão arterial é baixa e os batimentos do coração são muito rápidos. A sensação de estufamento abdominal, parece que a barriga está sempre cheia, sempre cheia. A mulher, quando ela já tem menstruação, a menstruação dela para de vir. Os movimentos persistentes dos dedos das mãos e dos pés. Então, assim, as pessoas vão movimentando muitos os dedos, né? E o emagrecimento contínuo, tá sempre emagrecendo. A pessoa nunca engorda, sempre emagrece. Então, esses são os sinais. Muito bem. Então, olha só. Nós temos aqui a lição de casa. Então, a página 171 é lição de casa, certo? É sobre todo esse assunto que nós acabamos de estudar. Então, está aqui. Deixa a prof vir aqui de novo. Muito bem, voltei. Então, nós temos lá a lição de casa da página 171, tá? Na apostila. E nós temos a ficha de atividade 95 e 96, certo? É sobre esse último capítulo que nós estudamos, certo? Então, era isso. A prof queria terminar a apostila para que na semana que vem, como nós vamos ter aula online, né? Não nessa semana, porque é feriado e é a semana do saco cheio, mas na próxima, dia 19, nós começamos com aula online. E aí, a prof já vai começar com a apostila 4, certo? Então, é isso, gente. Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Ficamos por aqui. Bom final de semana, bom feriado e até a nossa próxima aula online ao vivo. Beijos!